Fala aí, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Alberto, eu sou professor de matemática e você está prestes a assistir um trecho, um pedacinho de uma aula que eu tenho ao vivo, sempre às segundas, no meu canal no YouTube. Mas antes de a gente começar esse vídeo, eu vou te fazer um convite. Se você quiser ter acesso a um curso completo, a uma plataforma completa de matemática, com materiais PDFs, aulas exclusivas, eu tenho uma plataforma, eu vou colocar o link dela aqui na descrição e aproveita que nesse momento ela está com desconto de 50%, então você vai estudar com um preço super acessível, beleza? Então chega de enrolação, vamos pro vídeo? Você quer aprender? Então vem comigo. A gente vai usar a combinação quando a ordem não importar. Vou colocar bem assim, ó, ordem, que as coisas aparecem, não importa. Aí essa parada que eu tinha falado para vocês. Se a dupla é formada por esse carinha azul e esse carinha verde, isso é a mesma coisa, é a mesma dupla que o carinha verde e o carinha azul. Isso não faz diferença. Então aqui a gente está dizendo que a ordem não importa. O que a combinação diz? Eu vou colocar a formuleta aqui pra gente. Combinação de M, P a P, aqui, no caso, a gente vai entender como significa cada um deles. Aqui vai ser combinação ó, é a fórmula. Duas maneiras de escrever. É assim, ó. Combinação de M, P a P. Ou combinação de M, P a P, a formuleta é essa, ó. M fatorial sobre M menos P fatorial, P fatorial. A gente vai falar de arranjo. O arranjo é a mesma ideia da combinação. Quando é que a gente vai usar arranjo? Vai ser quando a ordem importar. Então é a mesma ideia. Eu tenho um conjunto grandão, quero formar um subconjunto menor, quero formar um subconjunto, quero pegar um pedaço desse conjunto maior, então eu uso a combinação, o arranjo, perdão. Qual a formuleta do arranjo? Arranjo MPAP. Aí não tem uma notação desse jeito, essa aqui é a única. A fórmula é bem parecida. É M fatorial sobre M menos P fatorial. Na verdade, a combinação é um tipo de arranjo, tá bom? Mas eu não vou entrar nesse mérito, mas é só para você ver que a fórmula de combinação de arranjo só não tem esse P fatorial. Se você meter esse P fatorial aqui, vira a fórmula de combinação. 12 pontos são assinalados sobre 4 segmentos de reta, de forma que 3 pontos sobre 3 segmentos distintos nunca são colineares. O que ele está querendo dizer? Ele quer saber o número de triângulos distintos que podem ser desenhados nessa parada aí. Primeira coisa, vamos lá, para a gente ter um triângulo, eu preciso de 3 vértices. Mas aí eu tenho que tomar cuidado que não necessariamente quando eu tenho 3 vértices, se eu pego 3 vértices e uno eles, eu vou conseguir formar um triângulo. Por exemplo, com esses 3 vértices aqui, ó, eu não consigo formar um triângulo. Por que eu não consigo? Porque eles não são colineares. Então, a palavra aqui são 3 vértices não colineares. Colineares é sobre a mesma reta. Tudo bem? Então, qual é a parada? Você precisa escolher aqui 3 vértices não colineares. Primeira coisa, como é que eu vou fazer esse problema? Eu vou fazer assim, ó, eu vou ignorar que eu preciso que ele não seja colinear. Eu vou pegar quantos vértices eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 e preciso escolher 3. Tenho 12. Preciso escolher 3? 12. Preciso escolher 3? Ou é arranjo ou combinação. Vai ser arranjo se a ordem importar. Ordem importa. E vai ser combinação se a ordem não importar. Para esse problema, a ordem não importa porque é um triângulo. Se eu tenho um triângulo formado por esse vértice, esse e esse nessa ordem, se eu troco a ordem esse vértice, o triângulo ABC, por exemplo, é o mesmo triângulo BCA. Não importa a ordem que eu escrevo. Então aqui a gente está trabalhando com a segunda possibilidade. A gente está trabalhando com combinação. Então, vamos voltar. A gente está fazendo o total primeiro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o total e vou descontar dos que não formam triângulos. Então, vou pegar o total, que é a combinação de 12
tomados 3 a 3. Isso é o total. Mas só que aqui, pessoal, tem que tomar cuidado, que aqui eu tenho caras que não formam triângulos. Aqui é o total. Eu tenho que descontar dos caras que não formam triângulo. Quem vão ser os caras que não formam triângulo? Por exemplo, se eu escolho todo mundo que está sobre essa reta aqui, ó, se eu escolho 3 desses 4 aqui, isso não forma um triângulo. Quantos triângulos eu consigo formar? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, de 4, eu preciso escolher 3. Então, eu vou descontar, porque os casos que estão nessa configuração aqui não formam triângulo. Outro que não forma, esse de verdinho. Esse de verdinho aqui também não forma. A figura ficou bem sobrecarregada, mas eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, aqui também não forma. Se eu pego 3 aqui, também não forma. Então, aqui, de novo, eu vou descontar de 4, 3 a 3. Então, qual foi a estratégia que eu usei? Eu peguei o total e descontei dos que não formam. Tudo bem? Agora é só continha, tá? Esse cara aqui, ó, esse cara, 12, 3 a 3. 12 fatorial, fórmula de combinação. Ó, 12 menos 3 fatorial, 3 fatorial, fórmulazinha de combinação. 12 fatorial, qual o bizu que você vai usar? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Você vai parar aqui, porque esse 9 fatorial vai conseguir cortar com 9 fatorial aqui de baixo. Tudo bem? E aqui 3 fatorial. Simplifiquei esse com esse. 3 fatorial, pessoal, é 6, né? Então, esse 6 corta aqui esse 12 e sobra 2. Então, ó, vê se foi. 2 vezes 11, 22, 220. Então, essa parada aqui dá 220, que é o primeiro. Olha o bizu. Toda vez que esses caras forem consecutivos, sempre vai dar o de cima. Toda vez que eles forem consecutivos, vai dar o de cima. Então, isso aqui é 4 menos 4. Pronto. Essa aqui é a resposta. Isso dá 212, né? Se eu fizer. Entenderam o bizu aqui? 212. Resposta correta, letra D de Deus. Enem 2015. Uma família composta por 7 pessoas adultas. Ó, 7 pessoas adultas. Então, eu tenho 7 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Show de bola. A figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com um X e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, as poltronas em brancos. Então, eu tenho 1, 2, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 poltronas. Então, tenho 9 em branco. Vou botar assim, 9 vagas. 9 vagas. Show, dá para todo mundo ir, né? O pior é se ela tivesse menos vagas do que a família. Alguém ia ficar de fora. Qual a ideia? A ideia é, ele vai perguntar, o número de formas distintas de se acomodar a família neste voo é calculado por... Esse problema é um problema clássico do Enem, problema clássico. Tá? O Enem sempre vem cobrando esse tipo de problema, sempre vem cobrando esse tipo de questão. A ideia é o seguinte, das 9 vagas, eu preciso escolher 7, porque a família tem 7 pessoas. A parada é, a ordem, letra A, importa, se importar, arranjo, ou B, a ordem não importa. Ou seja, se não importa, combinação. Vamos olhar o problema. A resposta é realmente a letra A ordem importa. Por quê? O que acontece? Para esse problema, aqui tem um avião. E a palavra, pessoal, que a gente deve se apegar nesse problema é exatamente essa aqui. É acomodar a família. Como ele está falando de acomodar a família, isso aqui está me dando uma ideia de organização, de quantas maneiras você pode botar essa família aqui no avião. Porque
Pro jeito que tá escrito, se uma pessoa vier... Ó, vamos botar aqui. Isso aqui é o pai, o vermelho, e a mãe é esse pontinho pretinho. Se eu botar agora o pai aqui, e se eu botar a mãe ali, isso aqui já é outra maneira de dispor a família, de acomodar a família. Porque se o problema só tivesse preocupado com quais passagens venderiam, se a pergunta fosse de quantas maneiras a companhia aérea pode vender as passagens, aí seria a combinação. Porque a ordem, quem senta em cada banco, caguei. Mas como ele pergunta de quantas maneiras você pode acomodar a família, tem uma questão, tem uma ideia de organização das pessoas. E toda vez que você estiver trabalhando com um problema de organização, vai ser arranjo. Porque a ordem vai importar. Quando você vai organizar coisas, a ordem importa. Se a ordem importa, aqui a resposta correta é a ordem importa, arranjo. Tá bom? Vamos lá então para a gente fechar essa parte. Como seria o problema? Como ele tem 9 vagas e precisa escolher 7, e aí a gente viu que a ordem importa, como a ordem importa, arranjo. Arranjo de 9 pessoas tomados 7-7. Você precisa arranjar 9 lugares para 7 pessoas. E o problema só queria isso. A fórmula de arranjo é 9 fatorial, 9 menos 7 fatorial. Isso aqui é igual 9 fatorial, 9 menos 7, 2 fatorial. Repara que o problema nem quis que você fizesse a conta. Tá lá na letra A de amor, correu para o abraço.